A graça do nosso bom Deus seja com todos. Amém. Chegou o 23 e já estamos caminhando, avançando nesse novo ano que começa. E como já foi aqui falado ontem no culto da virada, hoje pela manhã agora, pastor Carlos Henrique destacando para nós, nosso desafio em 2023 será nos aprofundar nos valores do reino de Deus. Trataremos sobre firmando valores e especificamente firmando os valores do reino. Não são quaisquer valores, são especificamente os valores do reino de Deus, aqueles valores nos quais nós queremos nos aprofundar, nós queremos nos apegar mais, queremos firmarmos-nos mais nesses valores estabelecidos no reino do Senhor Deus. Nós trabalharemos ao longo desse ano esse conceito que a Bíblia nos traz do reino dos céus na terra. O Senhor Jesus, quando começa a pregar, seu sermão inicial é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há um novo reino inaugurado na vinda de Cristo Jesus. Há um novo senhorio sobre a nossa vida estabelecido a partir da vinda do Senhor Jesus. E nós falaremos acerca da constituição desse reino, das leis desse reino, da cultura desse reino, dos valores e crenças desse novo reino e de quem pertence a ele, de quem vive ainda que aqui nesse reino dos homens, mas vive aqui como súdito do reino dos céus. Nesse mês de janeiro, especialmente, nós falaremos do fato de que esse é um reino de valores. E ao longo aqui do mês, traremos definições sobre o que é o reino e sobre quais são esses valores desse reino dos céus. Hoje, eu quero juntar aqui o fato de que é o primeiro domingo do mês, é o primeiro domingo do ano. Estamos vivendo as primeiras horas de 2023, nem inteiramos ainda as 24 horas de 2023, né? Vamos daqui a pouquinho chegar nas primeiras 24 horas de 2023. É um começo, é uma virada, é uma nova contagem de tempo aqui para nós. E eu quero conversar hoje aqui sobre esse novo começo, o reino de Deus, o reino dos novos começos. E um momento assim muito especial na história do povo de Israel está em Êxodo capítulo 12. Nós temos ali um marco, nós temos ali um começo, um novo começo. Se nós temos na criação em Gênesis capítulo 1, o início da contagem de tempo, se nós temos a inauguração do calendário em Gênesis 1, quando Deus cria céu e terra, quando Deus cria, estabelece sol, lua, estrelas e as constitui como marcadores do tempo também, e a partir daí o sol passa a reger o ciclo da vida na terra. Sol e lua passam a ser referências da contagem do tempo. A Bíblia estabelece em Gênesis 1 que houve tarde e manhã, o primeiro dia regido pelo sol, e aí então vem a noite, a outra parte do dia, e esse tempo de regência de sol e lua marcam então as 24 horas do dia, e a partir de Gênesis essa contagem de tempo é estabelecida. E durante muitos anos a humanidade foi desenvolvendo formas de calendário, mas nunca se conseguiu fugir muito do calendário solar, de olhar o sol, a regência do sol, e a partir dela se estabelecer a contagem do tempo. Alguns povos fizeram outras formas de contagem de tempo, alguns seguiram, por exemplo, o calendário lunar, mas o calendário lunar acaba não dando porque ele funciona na base da contagem da lua. Toda vez que é uma lua nova, se começa um novo mês. O problema é que entre uma lua nova e a outra lua nova não passa exatamente a quantidade de horas e de tempo para se completar um mês. Então, geralmente, o mês lunar,
ele dá no máximo 29 dias. Mas tem mês que dá 28, tem mês que vai diferenciando, porque é o ciclo da lua. Ou seja, o mês não era um negócio fixo. O mês para a humanidade, ele era assim, o sujeito ficava observando a lua. Quando virava e começava um novo ciclo da lua nova, pronto, começou o mês. E aí começava uma nova contagem de tempo. Então, não eram as horas, não era aquele ciclo do tempo normal, era só quando virava uma lua nova. E a cada 28, 29 dias, virava uma lua nova. E aí, à medida que os anos passavam, os dias iam girando, porque se completava um ano, mas não haviam se passado 365 dias. Que, aliás, um ano nem tem 365 dias completo, por isso nós temos aquele chamado ano bissexto, que é a diferença de horas de um dia, que vai dando a cada 4 anos, você completa um quarto de dia, né? E aí dá um dia inteiro. Por isso nós temos a cada 4 anos um ano bissexto, que é um ano que o mês de fevereiro tem um dia a mais, e aí fecha um ano com 365 dias. 365 dias, na verdade, é a contagem do ciclo solar. E Deus deu o sol para estabelecer, de fato, essa contagem de tempo e inaugura o calendário. Esse é o primeiro momento na criação. Agora, aqui em Gênesis 12, nós temos um segundo momento importante na contagem do tempo no calendário. Você vai olhar para o texto de Gênesis 12 e ele diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor, é passagem do Senhor, quer dizer a palavra Páscoa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vamos orar e pedir compreensão do que lemos? Pai, fala conosco. Dá-nos luz e compreensão dessas verdades. Faz as verdades do Senhor arderem em nossos corações. Faz cada um aqui ser edificado, cada um ser tocado por essas verdades. Toca quem está agora também online conosco, fala o coração, alcança em casa, no trabalho, onde estiver, abençoa quem acessa o vídeo, fala o coração, e que o mesmo verdor, o mesmo Deus, a mesma vida da palavra chegue ao coração de cada um. Assim nós suplicamos e pedimos que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Amém. Aqui é um segundo momento de um marco no calendário. O próprio povo egito toma o calendário solar. Uma das principais divindades dos egípcios era Ra, o sol, e por isso eles montam um calendário que também se rege pelo sol,
eles tinham um problema com essa diferença de que não davam as 24 horas certinhas no dia, não dava 365 dias. Então, a cada ciclo de 4, 5 anos, eles tinham um feriado gigante de 4, 5 dias para ajustar o calendário. Isso por causa da agricultura. Eles tinham um calendário basicamente regido pelo sol, mas observando o Nilo. E aqui o povo hebreu está morando no Egito, está debaixo desse calendário egípcio, regido pelo sol, pela divindade Ra, mas observando principalmente os ciclos das cheias do Nilo. O calendário deles era um pouco diferente do calendário de hoje. Cada mês tinha 3 ciclos de 10 dias, 3 semanas de 10 dias, e faziam então 30 dias. E eles tinham um ano, basicamente, contabilizando 12 meses de 30 dias, faziam depois aquele grande feriado a cada 4, 5 anos, de 4 ou 5 dias, e ajustavam o calendário. O calendário dos egípcios, só aqui de curiosidade para você, o primeiro ciclo dele, primeira estação era o Akret, que era a estação da inundação. O Nilo transbordava, ficava inundado. Então eles dividiam esse ciclo em 4 meses. Aí depois então, eles tinham o segundo ciclo, que era o Peret. Dividiam o Peret em mais 4 meses. Cada mês, 3 semanas de 10 dias. E o último ciclo deles era o Shemu. E o Shemu, o Peret quer dizer emergência, o Shemu quer dizer águas baixas, que era quando as águas do Nilo baixavam e vinham a seca. Nos dias de José, esse ciclo da seca se estendeu por 7 anos. E eles não vivenciaram a enchente. O Nilo nasce, mas dentro da África, e vem e alimenta o Egito. Quando havia seca na Etiópia, consequentemente as águas do Nilo baixavam. E esse período de águas baixas era complicadíssimo para o Egito, que vivia basicamente da agricultura que as águas do Nilo traziam e fecundam aquela terra. Até hoje, quando você vai ao Egito, você percebe que a vida no Egito é em volta do Nilo. A agricultura se desenvolve de forma fantástica, e quando está chegando ao mar, e aí forma o chamado Delta do Nilo, que é um triângulo altamente fértil. E a vida deles era regida por isso. E um mês importante no calendário deles era o mês de Famenote, que era um mês, que era o terceiro mês do Peret, que era esse período de emergência, porque um período era de enchente, o outro era de seca, e aqui no meio era de emergência porque era a melhor época para se plantar. Então, os egípcios tinham que nessa fase, então, produzir todas as coisas que precisavam produzir. Mas é interessante aqui o que eu quero destacar para nós nessa noite, que é exatamente nesse mês de Famenote, nesse período do calendário deles, que Deus chama Moisés, Deus chama Arão, conversa com eles, e Deus diz a eles: a partir de agora, vocês vão mudar o calendário de vocês. É o 7º mês do calendário dos egípcios, mas de agora em diante será o primeiro mês de vocês, e será o mês mais importante da vida de vocês. Será o mês mais importante da história de vocês. E Deus institui naquele dia uma Páscoa, uma data memorável. E a Páscoa para eles é o começo do ano novo. É o dia mais importante da vida deles. Era o dia da expiação mais tarde no calendário judaico, que era aquele dia em que no amanhecer tocava o shofar e significava que era o tempo do recomeço, que era uma virada no calendário. Essa festa da Páscoa, que é no 14º dia do primeiro mês, é um marco na celebração do começo do novo mês, do começo do novo ano. É o ano novo. Agora não é mais Famenote, agora é Abib.
Agora é um mês do calendário judaico, é o começo do ano novo judaico, é o começo de um novo tempo na vida do povo judaico, é o começo de um novo tempo na vida deles. E algumas mudanças extraordinárias estão acontecendo aqui. E eu quero aproveitar o nosso calendário, o nosso primeiro dia do ano, nosso primeiro dia do primeiro mês do novo ano, para lembrar algumas verdades acerca da ação de Deus na história de seu povo hebreu e trazer para nós verdades de Deus na nossa própria história. O povo hebreu aqui pertence ao reino egípcio. Eles pertencem a uma dinastia egípcia. Eles estão aqui subjugados pelo povo poderoso, um dos povos mais poderosos do mundo dessa época. Eles estão aqui debaixo do domínio do faraó, de um rei que se julgava uma divindade, cujo povo acreditava que ele era de fato uma divindade. Eles estão aqui debaixo do domínio do panteão de deuses egípcios. Eles estão debaixo do domínio da monarquia egípcia. Eles estão debaixo do domínio da cultura egípcia, das crenças egípcias, da economia egípcia, da política egípcia, da ideologia egípcia. Eles estão aqui e são escravos no Egito. Eles são parte do reino do Egito. Mas, irmãos, nesse momento, Deus desceu ao Egito. E Deus está dizendo a eles, agora é chegado o reino do céu no Egito. O reino do céu desceu ao reino do Egito. E Deus está dizendo para eles, agora é a passagem de Deus no Egito. E na passagem de Deus no Egito, eles agora não pertencem mais ao reino do Egito. Agora eles pertencem ao reino de Deus. É uma mudança de reino. A passagem de Deus lá no Egito é uma mudança de reino. Eles estão dentro da realidade de dominação do Egito. Mas Deus diz a eles, vocês não são mais domínio do Egito. Vocês são agora meu povo e meu domínio. Há uma coisa curiosa no texto, porque Deus chega para Arão e Moisés e conversa com eles, dizendo assim, olha, a partir de hoje é o primeiro dia do mês. Agora é um novo mês, olha só, é o Famenote. É o 7º mês do calendário egípcio. Mas Deus diz assim, olha, esquece o calendário egípcio. A partir de hoje, é o primeiro dia de Abib. É o primeiro dia do ano novo de vocês. É o 7º mês do ano. O nosso 7º mês é julho. Mas é como se Deus chegasse assim e dissesse, olha, é julho, não é? Pois é, a partir de agora não é julho mais. Agora é 1º de janeiro. Agora é o primeiro dia do ano. Não é mais o 7º mês. O nosso mês de julho recebe o nome de julho por causa do imperador Júlio. É uma homenagem ao imperador Júlio, por isso que é o nome. Mas nós temos um dia fantástico na semana, que é o domingo, que é hoje. E o nome domingo quer dizer o quê? Dominus Dei, que é o dia do Senhor. O Dominus Dei marca o dia em que Cristo Jesus estava morto, sepultado. O domínio dos homens prevaleceu. A hora e a vez das trevas, como disse Jesus no Evangelho de João, chegou e as trevas se apoderaram. E Cristo foi capturado, Cristo foi condenado e executado, posto na sepultura. Mas no Dominus Dei, no primeiro dia da semana, o Senhor desceu, abalou a sepultura, as trevas foram derrotadas, o poder da morte foi derrotado, Deus desceu ao sepulcro, levantou Jesus dentre os mortos e Jesus ressuscitou vencendo a morte. Por isso esse dia chama dia do domínio de Deus. O que aconteceu no Egito? Deus disse para Arão e Moisés, eu estou descendo ao Egito. E a partir de hoje, esse dia não é mais um dia comum do mês de Famenote. A partir de agora, é 1º de Abib, o primeiro dia do ano.
A partir de hoje vocês contarão 14 dias. No 10º dia vocês separam um animal. No 14º dia, no finzinho da tarde, vocês matam um animal, derramam o sangue dele, e o sangue desse animal cairá, vocês ajuntarão numa vasilha. Pegue o sangue, passe nas 2 vergas, nos 2 vergalhões da porta de vocês. E eu passarei pelo Egito durante a noite, e toda casa que tiver a marca do sangue no umbral da porta, eu não entrarei e não matarei as pessoas, mas toda casa que não estiver debaixo da cobertura do sangue, eu entrarei e exercerei juízo sobre aqueles, porque aqueles não são meu reino, aqueles serão alvo do juízo divino. Você percebe aqui a cena? Aqueles que estão debaixo do sangue, a visitação de Deus é a visita da salvação e da graça. Aqueles que não estão debaixo do sangue, a visita de Deus é o juízo do Senhor sobre o Egito. O curioso aqui é, a passagem de Deus é no 14º dia. Mas a mudança do calendário é no 1º dia. Deus começa a contar já. Não aconteceu nada. Não mudou nada. O faraó continua dominando. Os carrascos egípcios continuam espancando os hebreus. Os hebreus continuam amassando os tijolos, fazendo as pedras, trabalhando nas construções egípcias. Não mudou realidade nenhuma, fisicamente. Mas espiritualmente Deus disse, já mudou o calendário. Já é o 1º dia do novo ano. Já é o 1º dia de um novo tempo na história de vocês. Já é o 1º dia de um novo começo para vocês. Já é o 1º dia de uma nova realidade, de uma nova história, de um novo tempo, de novas perspectivas. Já é o 1º dia de um novo começo. Já é o 1º dia de um grande livramento, de uma grande libertação. Já é o 1º dia de uma grande visitação na história de vocês. Sabe por quê, irmãos? É pela fé. Aparentemente não mudou nada. Não mudou nada na terra, mas já mudou no decreto dos céus. Deus disse, vocês não são mais o reino do Egito, vocês agora são o meu reino. Vocês são o meu povo sacerdotal, vocês são a minha nação santa. Então eu tirarei vocês do Egito. E a partir de agora, já é o 1º dia de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova realidade. Aí eles vão dizer, mas não mudou nada, Deus. Mudou sim. Mudou no decreto divino. E a partir da mudança no decreto de Deus, as mudanças acontecerão na história e no tempo. E nós como crentes precisamos entender essas coisas. Às vezes você ora, não muda nada na terra, não é? Às vezes você ora e até piora na terra. Era o que o povo reclamava com Moisés, dizendo, Moisés, você disse que veio nos libertar, e você aqui fez as intervenções, orou a Deus, fez os milagres, mandou as pragas. Sabe o que aconteceu? Os egípcios disseram, vocês vão produzir a mesma quantidade de tijolo, antes os egípcios davam a palha, agora vocês buscam a palha no campo, trazem, amassam e produzem a mesma quantidade de tijolo, ou seja, a vida deles piorou, eles estão apanhando mais, estão sofrendo mais, mas Deus disse, já é o 1º dia de um novo tempo. Ainda que as realidades não tenham mudado, ainda que as conjunturas locais não tenham mudado, ainda que as conjunturas políticas, econômicas, ainda que as realidades locais não tenham mudado, você precisa entender, esse texto nos chama para confiar nas promessas de Deus. Confie na promessa de Deus. Deus fez uma promessa, Arão, Moisés, é o 1º dia de um novo tempo, confie em mim. Viva um calendário. Contem 14 dias. No 10º dia, prepara o animal. Porque no 14º dia, eu passarei no Egito e libertarei vocês. Essa é a promessa do novo reino, irmãos. Nós vivemos um novo reino, é uma mudança de reino.
Agora, vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Vivemos aqui, mas as leis que regem nossas vidas, são as leis do reino do céu. O calendário que rege a nossa vida é o calendário do céu. A agenda que rege a nossa vida é a agenda do céu. Estamos aqui sujeitos ao calendário da terra, mas a nossa expectativa maior é o calendário do céu. E no calendário do céu tem datas marcadas, tem horas marcadas, tem tempos marcados por Deus, e coisas novas, coisas extraordinárias, coisas preciosas de Deus acontecerão. Uma dessas coisas é: Deus marcou o dia, a hora, e Jesus Cristo voltará, descerá dos céus glorioso e trará juízo sobre as nações. Assim como Deus desceu no Egito, assim como Cristo veio na sua primeira vinda, assim como Deus desceu naquele domingo pela manhã, ressuscitou Jesus dentre os mortos, a palavra diz: Ele descerá dos céus com os seus santos anjos. Essa é a agenda do reino dos céus. Então preste atenção. É o primeiro dia do ano. Deus disse assim: é o mês mais importante, porque é o começo. Mas, não falando do nosso calendário aqui, gregoriano, 1º de janeiro, falando do calendário de Deus. Sabe que dia é hoje? É o dia que o Senhor fez, é o dia mais importante da tua história, é o dia mais importante da tua vida. Sabe que mês é esse? Esse é o mês que o Senhor fez, é o mês do calendário de Deus, da agenda de Deus, é uma agenda do céu, e a agenda do céu é a agenda mais importante para a sua vida. O governador Tarcísio tomou posse. O Luiz Inácio tomou posse. Essa não é a nossa agenda mais importante. A nossa agenda mais importante, esse é o mês mais importante do ano, esse é o dia mais importante do ano, porque Deus tem uma agenda para a sua vida. Deus tem planos para a sua história. Deus tem marcos para a sua vida. Deus tem caminhos para você. Deus tem novos começos para você. Não é mais importante o começo do calendário. O mais importante é que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a tua vida. É que Deus continua animado com você. É que Deus tem propósitos e caminhos para a sua vida. É que você não é mais do reino da terra. Você não é mais do reino dos homens. Você é reino de Deus. Nós somos igreja, reino do Senhor Deus. Mudamos de reino. Aleluia. O reino desse mundo não é o reino que nos rege mais. Como diz o clássico Aleluia de Handel, o reino desse mundo se tornou do Cristo. Se tornou do nosso Senhor. E nós não seguimos mais pela agenda dos homens. A agenda dos homens é Famenote. A nossa agenda é o Abib. É a agenda de Deus para a nossa história. Mudança de reino. Segundo lugar, mudança de senhorio. Eles eram escravos de Faraó. Eles eram domínio de Faraó. Eles eram posse de Faraó. Eles eram propriedade do Faraó. O Faraó é o rei, o Faraó é o chefe, é o governante supremo do Egito. E Faraó não era presidente, Faraó não era só um rei, Faraó era uma divindade. Cada uma das pragas que Deus manda ao Egito, com cada uma delas, Deus afronta as 10 principais divindades egípcias. O Nilo para eles era uma divindade. O Nilo é que regia o calendário. Deus transforma o Nilo em sangue. Eles sabiam lidar com enchente, com seca do Nilo. Eles se regiam na economia. A economia do país girava em torno do Nilo. Você já pensou que é o Nilo virar sangue? Quebra a economia do país. Porque Deus está dizendo para eles, o que rege a história de vocês não é o Nilo, sou eu. E a 10ª praga, que é a que vem logo na sequência do texto que lemos, nessa 10ª praga, Deus mata o primogênito do Faraó. Sabe o que era o primogênito do Faraó? O futuro Deus do Egito. E Deus entra na casa do Deus do Egito e mata o filho dele, para dizer para os egípcios que Faraó não é Deus.
Mas é assim que Faraó se sente. Mas Deus está dizendo para os hebreus: o Faraó não é o dono de vocês, o Faraó não é o proprietário de vocês, eu, o Senhor, sou o dono de vocês, eu sou o Senhor. É isso que diz o versículo 12: eu trarei juízo sobre os deuses do Egito, para dizer para aquele povo hebreu: eu sou o Senhor, eu sou o teu dono. Você mudou de proprietário. Cada pessoa, quando converte, devia ter uma plaquinha assim no pescoço: sob nova direção. Até então, eu era dirigido pelo meu ego, e meu ego era comandado pelo diabo. Eu estava sob direção de Satanás. Oh, irmãos, é isso mesmo que é a realidade do mundo. Quem governa as nações, diz a Bíblia, é Satanás. Ele é chamado de Deus desse século. Ele cega o entendimento de governantes, ele cega o entendimento de legisladores, ele cega o entendimento dos judiciários das nações, ele cega o entendimento dos poderosos das nações. Ele manipula o comércio, ele manipula a religião, ele manipula a política, ele manipula as guerras. Satanás é o regente dos povos, ele seduz, ele engana as nações. Apocalipse 20 diz que ele sai para seduzir, ele seduz com discursos, com ideias, com ideologias, com crenças. Ele faz sinais, ele faz prodígios, ele inventa religiões, ele elabora doutrinas, ele cria fatos, ele gera descobertas científicas, ele manipula as nações e as engana, e ele as governa, e ele se coloca como um proprietário das nações, assim como Faraó se colocava como proprietário de várias nações, dentre elas o povo hebreu que habitava o Egito. Quando Moisés chega para libertar o povo de Israel no Egito, Moisés vai conversar com Faraó. A conversa começa no capítulo 8 de Êxodo. E a conversa é assim: Moisés chega para o Faraó e diz: olha, eu vim em nome do Deus eterno. Eu vim em nome do grande eu sou. Eu vim em nome de uma divindade acima de todas as divindades aqui do Egito. Não é o Ra, não é o Horus, não é o Ísis, não é Ísis, não é Osíris, não é Anubis, não é Hathor, não é nenhuma dessas divindades de vocês. Não é o Sete, não é nenhuma dessas divindades. Eu vim a você em nome de uma divindade do eterno, grande eu sou, o Ser Supremo. E esse Senhor disse que esses escravos hebreus são propriedade dele, e eu vim aqui libertar esse povo e levá-los até o Monte Hermon para adorar o Senhor deles. O Faraó concordou? O que o Faraó disse? Você é maluco, né? Esses escravos eram propriedades do Faraó, do povo egípcio. Eram mão de obra de graça para as grandes construções egípcias. Grande parte deles trabalhavam nas minas, fazendo extração de metais preciosos para eles. Faraó não concorda. E Moisés diz: eu vou adorar o Senhor e devo levá-los ao Sinai. Eu devo levá-los ao monte do Senhor. Faraó disse assim em primeiro lugar: não vai adorar lá no Monte Sinai. Para quê? Adora aqui mesmo. Reúne seu povo e faz uma adoração aqui mesmo. Moisés disse: não. Deus foi claro e específico em dizer: eles devem ir ao Sinai adorá-lo. Faraó expulsa Moisés da presença dele e diz: não, eu permito que vocês adorem aqui. Vem uma praga, Faraó aceita Moisés de novo em nova audiência. Moisés conversa com Faraó, o Faraó diz a eles assim: não, então faz o seguinte, vocês podem adorar, mas não vão muito longe. Não precisa ir ao Sinai, não precisa adorar aqui. Pode sair, mas fica nos arredores. Você percebe a sutileza de Faraó? Não, adora aqui, não, adora aqui perto. Expulsa Moisés mais uma vez. Moisés volta a terceira vez para conversar com o Faraó, dizer: deixa meu povo ir. Deus ordenou que você deixe o povo dele ir. Faraó disse: esse povo não é de Deus, esse povo é meu, é minha propriedade. E Faraó diz assim: não, então vocês podem ir adorar onde quiserem, mas deixa aqui as crianças de vocês.
Isso aqui é bem sintomático, não é? O faraó diz assim: deixa os filhos de vocês. Porque ele sabe que se mantiver os filhos no cativeiro, ele prende os pais. Isso aqui reflete a estratégia de Satanás. Satanás sabe que se prende o filho, atinge o pai. Se ele domina os filhos, ele manipula os pais. O faraó diz: deixa os filhos. Moisés diz: não, nós temos que levar nossos filhos para apresentá-los a Deus. Não podemos deixar nossos filhos. Quarta audiência de Moisés com o faraó. Moisés conversa com o faraó mais uma vez dizendo: faraó, Deus diz que esse povo é dele, e esse povo tem que comparecer no Sinai para adorá-lo. O faraó diz: tá bom, vocês podem ir, podem levar as crianças, mas deixe aqui os pertences de vocês. Deixem aqui os animais de vocês. Não levem os animais. Moisés diz assim: mas quando chegar lá, Deus pedirá sacrifício de animais. Se nós não levarmos os animais, não teremos com que adorar nosso Deus. Você percebe? Faraó quer dizer como o povo tem que cultuar. Ele diz: não precisa cultuar assim. Não precisa fazer as oferendas. Cultue de qualquer jeito. Não precisa disso. Faraó quer governar o povo, porque ele acha que ele é proprietário do povo. E aí, Moisés dá uma resposta fantástica, já em Êxodo 10, versículo 26. Moisés diz uma coisa fenomenal com o faraó nessa hora. Versículo 26 do capítulo 10 diz assim: Moisés responde: e também os nossos rebanhos irão conosco. Olha só o que ele diz: nenhuma unha ficará, porque deles havendo de tomar para servir ao Senhor, dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Moisés diz para o faraó: não vai ficar nem uma unha. Tudo irá para ser oferecido a Deus, porque nós mudamos de Senhor, porque nós mudamos de dono, porque nós mudamos de senhorio. Não servimos mais a Satanás, não servimos mais ao mundo. Agora somos servos de Deus, e na nossa vida, irmãos, tudo tem que ser dedicado a Deus. Nem uma unha sequer tem que ficar para Satanás. Não abra mão de nada, consagre tudo a Deus. É um novo tempo, é o primeiro dia de um novo mês, no calendário de Deus, na agenda de Deus. É tempo de mudar de senhorio, e agora tudo na sua vida pertence a Deus. Seus bens, seus filhos, sua casa, você, seu corpo, sua alma, seus dons, seus talentos, tudo pertence a Deus, e nenhuma unha será dada a Satanás. Tudo pertence ao Senhor. É um novo tempo. Mudamos de senhorio. Agora é o senhorio de Deus sobre nós. Terceiro e último, é uma mudança de status. Eles eram escravos, agora são sacerdotes. Agora são um povo sacerdotal. Agora são livres. Agora são libertos do Senhor. Deus disse a eles: eu estou descendo aqui, visitarei vocês, coloquem o sangue no umbral da porta de vocês. Toda casa que tiver o sangue, não haverá juízo. Toda casa que não tiver o sangue, haverá juízo. Juízo cairá sobre aquele povo. E Deus está dizendo: desse dia em diante, vocês serão um povo livre. Olha que fantástico. Deus diz assim: mata o animal, passa o sangue na porta, mas vocês comerão do animal. Vocês farão o animal assado. Essa é a celebração da Páscoa. A coisa é tão confusa que na nossa cultura católica romana hoje, se comemora a Páscoa com abstinência de carne vermelha, né? Lá se comemorava a Páscoa comendo carne vermelha. É assim que foi instituída. Comendo assado. Deus diz: não faça cozido, não faça de outro jeito. Não será cozido na água, será assado. Derrama o sangue. Tem que comer o animal inteiro. Se a família é pequena, chama o vizinho. Divide o animal. E coma tudo. Não deixa sobrar nada. Não tem dieta nessa noite. Pode comer, empanturrar. E Deus disse assim: se sobrar, no dia seguinte queima. Não deixa sobrar nada.
E vocês vão comer assim: calça, sandália, veste a roupa e lombo cingido. Lombo cingido é pegar a aba daquela roupa e amarrar na cintura, porque a roupa é comprida. Para andar é difícil. Então, quando o sujeito ia viajar, ele pegava a roupa, a aba lá debaixo da roupa e amarrava na cintura. Lombo cingido, e vocês vão comer às pressas. Vocês vão comer depressa. Coma em pé na mesa, assim, a ideia é essa, não é? Coma, assim, como quem está de saída. Você almoçando naquele dia que só tem 10 minutos para almoçar. Né? Você nem mastiga direito, dá 3 mastigadas já engole. A digestão nem funciona direito depois. Você come às pressas. Deus disse, vocês comerão assim. Para quê? Para lembrar que vocês estão de passagens. Que vocês não vieram para estar permanentemente no Egito. Isso aqui é um desafio, irmãos. Há 400 anos esse povo mora no Egito. Há 400 anos eles estão naquela terra. Todos eles nasceram no Egito. Todos eles se olham como egípcios. Eles falam o copta. Eles têm a cultura do Egito. Muitos deles aderiram à religião egípcia. Eles assimilaram a cultura egípcia. Eles se sentem cidadãos egípcios, ainda que escravos, discriminados, mas eles se sentem egípcios. Eles convivem com a adoração a Horus, a Ra, a Ísis. Eles convivem com esses cultos pagãos há muito tempo. Assimilaram aquela cultura. Um exemplo disso é que quando eles estão caminhando, Moisés vai ao monte Sinai, sobe para receber a lei, passa 40 dias, Moisés demora a voltar. Lembra o que eles fazem? O que é que eles fazem lá embaixo? Eles fazem um bezerro. O que é o bezerro? O bezerro é o Apis, é uma divindade egípcia. O egípcio acreditava que as divindades viviam entre os homens. E a principal forma como as divindades apareciam entre os homens era pelos animais. Então, a moda pet que pegou no mundo de hoje, nasceu no Egito naquela época, né? Todo animal para eles era sagrado. Os animais morriam, eles faziam um funeral, cortejo, mumificavam. E eles olhavam, quem criava gado, quando nascia um gado com uma mancha, um triângulozinho vermelho na testa, para eles era uma manifestação de Apis na terra. Apis era o resultado do raio de Ísis. Era uma divindade. Então, eles olhavam o gato, achavam que era uma divindade. Eles olhavam o lobo, achavam que era uma divindade. Cada animal podia ser um deus andando entre os homens. Aí você entende o paganismo na cabeça do povo judeu, quando eles olham para um bezerro e dizem assim, aquele bezerro de ouro, esse é o Deus que libertou vocês do Egito. Porque é o que eles faziam. Quando aquele bezerro que nascia com a mancha branca morria antes de 24 anos, eles mumificavam aquele bezerro, faziam uma estátua dele e adoravam aquela estátua. O que eles fizeram? Construíram um Apis para adorar. Em tão pouco tempo se desviaram de Deus. Porque, como alguém já disse com muita sabedoria, Deus levou menos de um ano para tirar Israel do Egito, mas levou 40 anos com Israel no deserto, tentando tirar o Egito de Israel. Esse é que é o problema, tirar o Egito do povo, né? Irmãos, é uma mudança de status. Mas há muita gente insistindo em viver como escravo até hoje. Há muitas pessoas que o Egito não saiu delas. Há muitas pessoas que estão aqui nesse mundo impregnadas dele. Elas se sentem cidadãs do mundo. Elas se sentem parte dessa sociedade. Elas se sentem regidas pelo calendário, pelo clima do mundo, pela agenda do mundo. A agenda delas são as agendas do século. É a agenda do dinheiro, é a agenda do prazer, é a agenda do deleite, é a agenda do mundanismo.
egoísmo, é a agenda do materialismo. Muitas pessoas que ainda não compreenderam que foram chamados por Deus, e no chamado de Deus, você foi feito povo sacerdotal, você mudou de status, você não é mais escravo, você agora é liberto do Senhor, você agora é chamado por Deus para ser sacerdote real, adorador dele. Ele chamou para sair do Egito e ir ao Sinai, receber a lei, receber os valores de Deus e viver de acordo com aqueles valores. É isso, irmãos. O Senhor Jesus veio até nós como Moisés desceu ao Egito. Jesus desceu do céu à terra e veio como nosso libertador. E Deus passou pela terra através de Jesus Cristo. E Jesus nos chama agora, está nos convocando para viver não mais como escravos do pecado, não mais como escravos do medo, não mais como escravos dos valores terrenos, mas para viver como povo do reino dos céus, como povo chamado por Deus para ser liberto, para caminhar rumo ao novo céu e à nova terra. Como Israel caminharia para Canaã, que era a nova terra. Agora, nós vivemos uma nova realidade, um novo status. O status é povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Talvez muitas coisas ainda não mudaram no calendário. Parecia utópico caminhar para uma terra que mana leite e mel. Pregar isso para aquelas pessoas ali que viveram, que nasceram, que os pais nasceram e morreram na escravidão. Pregar para aquele povo que estava ali, que havia uma terra de liberdade, que havia uma terra santa, que havia uma terra onde eles viveriam num reino governados por Deus, conduzidos pelo Senhor. Era uma utopia para muitos deles. Talvez possa aparecer para muitos cristãos hoje uma utopia, um novo céu e uma nova terra. Mas o Deus que tirou Israel do Egito e levou para Canaã, usa a história que aconteceu com eles para dizer para mim e para você que assim como Ele era Senhor da história do povo hebreu, Ele é o Senhor da história da minha e da sua vida. Ele é o Senhor da minha e da sua história. E que esse mesmo Deus que chegou a eles e disse: agora é o mês mais importante da história de vocês. Agora, hoje, é o dia mais importante da história de vocês. É o primeiro dia do novo mês. É o primeiro dia do novo ano. É o primeiro dia de um tempo de condução minha da libertação da história de vocês. Não tinha acontecido nada. Ainda não. Mas eles já foram chamados a viver na promessa. Começam a preparar aquele animalzinho, sacrificam, celebram a Páscoa. No dia seguinte, Faraó chama Moisés e diz: some com esse povo daqui, o Egito está quebrando com vocês, vai embora. E naquele dia, o povo hebreu experimentou algo que eles achavam que era impossível acontecer. Velhos que nasceram, que viveram 70, 80 anos na escravidão, agora sem as amarras, sem as algemas, sem o chicote do carrasco nas costas, caminhando, saindo do Egito, recolhendo os pertences, como uma espécie de indenização trabalhista, né? Eles recolheram objetos de prata e de ouro dos egípcios, saíram do Egito, marcharam rumo à nova Canaã. A libertação chegou. É o grande tempo, é o tempo precioso, é o melhor tempo daquele povo. Então deixa eu te falar em nome de Jesus. Não importa o que o faraó fará, não importa o chicote do faraó, não importa o sofrimento. E aliás, eles celebraram naquela noite comendo pão asmo, que era um pão sem fermento, comendo ervas amargas. Era como se Deus dissesse a eles assim: haverá amargor na caminhada, mas sigam firme na caminhada, porque eu garanto o destino final. Vocês chegarão onde tem que chegar. Essa é a cena. Juízo sobre os egípcios, libertação sobre os israelitas. Essa é a cena da vida. O juízo de Deus sobre todo aquele que não crer. Mas
a libertação de Deus sobre você. O reino de Deus chegou no Egito, o reino de Deus chegou entre nós. Cristo Jesus disse: arrependam-se, venham a Cristo, é chegado o reino dos céus. É o novo ano. Nosso novo ano não começa hoje. Nosso novo ano começou quando Deus deu Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Começou uma nova história na nossa vida. Começou um novo tempo de bênção sobre a nossa vida. É Deus dizendo para você: eu tenho novos planos, eu tenho caminhos. Você está no reino, mudou o seu status, mudou a sua história. O melhor tempo da sua vida começou quando Cristo morreu na cruz, no Calvário, a seu favor. Quando o sangue foi derramado e posto sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque agora Deus proclamou a sua libertação. E Deus conduz nossa história no reino. Por vezes, teremos que comer ervas amargas. Mas nós comemos as ervas amargas, prontos para a viagem, sabendo que somos peregrinos nessa terra. E que o nosso destino final é a nova Canaã celestial. É o novo céu e a nova terra. Fica de pé. Você podia agora fazer uma oração dizendo: Senhor, obrigado pelo primeiro dia do ano. Obrigado pelo novo ano. Esse 1º de janeiro nos lembra do tempo mais importante da nossa história, que começou quando o reino do céu chegou na terra. Quando aquele que é maior do que Moisés veio e morreu na cruz por nós, e ressuscitou dentre os mortos, quando o reino do céu chegou. Agora eu vivo, sou parte do reino. Agora somos a nação santa, somos o sacerdócio real, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, somos a agência do reino. Irmãos, o reino do céu está na terra, o reino do céu está entre nós, o reino do céu somos nós. Você é súdito do Rei Supremo. Você não pertence ao faraó. Você não pertence ao governo brasileiro, ao governo de São Paulo. Você não é mero cidadão brasileiro. Você não é mero cidadão da terra. Você não é da Confederação das Nações. Você é cidadão do reino dos céus. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você é chamado por Deus para viver segundo a regência do governo celestial. Glórias a Deus, glórias ao Senhor que desceu até nós e nos libertou do domínio do reino da terra, que é dominado por Satanás tantas vezes. Você foi liberto disso. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus, pela libertação que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado, Deus, pela mudança de reino. Obrigado, Deus, pela mudança de senhorio. Obrigado, Deus, pela mudança de status. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da morte. Somos agora propriedade do Senhor, servos do Deus Altíssimo na terra. Ajuda-nos a contar a história da redenção e refletir esse amor do Senhor aos tantos que ainda se encontram perdidos, em nome de Jesus. Amém.